que eu queria, na verdade, passar com vocês por esses 3 textos. O texto de Isaías, o Salmo, que é uma resposta ao texto de Isaías, e o Evangelho. Todos os 3 textos falando da vinha, né? Com uma narrativa que não é obscura, pelo contrário, é uma narrativa bastante clara de ser compreendida, pensando a vinha na primeira leitura como o povo de Israel, né? Que decepciona Deus, né? E aí, diante dessa decepção, o profeta coloca uma narrativa que para mim é uma das narrativas mais bonitas que se encontram, né, nas Escrituras. Isaías tem 2 cânticos que me chamam a atenção. O primeiro é o cântico da vinha, deste capítulo 5, e o segundo é o cântico do servo sofredor. Eles estão conectados porque os 2 cânticos, de alguma forma, são cânticos de lamento. Aparece hoje na primeira leitura, logo no primeiro versículo, o profeta que fala assim: eu vou cantar para o meu amado uma história de um amigo meu. Uma pessoa um dia perguntou assim: ô padre, eles não erraram ali uma letrinha não? Será que ele não queria falar eu vou contar? E aí alguém colocou um A e ficou vou cantar? Eu falei não. É porque ele está querendo cantar mesmo. E na vida nós cantamos diante de 2, e eu acho que é importante, né, quando a gente lê as Escrituras, nós prestarmos atenção nos detalhes, nas palavras, né? Poucas vezes a gente vai escutar essa narrativa, ou alguém que faça essa exortação para que alguém escute um cântico na Bíblia, né? Tá muito próprio dos Salmos, mas nós não escutamos isso. E o profeta hoje fala, eu vou cantar. Eu falei, não, é o cântico mesmo. E quando é que nós cantamos na vida? Diante de 2 ocasiões. Ou nós cantamos quando nós estamos muito alegres, ou nós recorremos à música quando nós estamos muito tristes. É um cântico de tristeza, né? Hoje nós poderíamos traduzir isso no linguajar popular, uma espécie de sofrência, né? Quando você está muito apaixonado, aí você canta ou escuta músicas que de alguma forma narra a dor. A primeira leitura de hoje é uma espécie de narrativa da dor de Deus em relação à humanidade, em relação a Israel. É um Deus apaixonado que se pergunta na narrativa, né? Será que teria algo mais que eu pudesse fazer por esta vinha? Terra fértil, tirei todas as pedras, construí uma torre, cuidei da vinha, e de repente quando eu vou provar o fruto, é um fruto selvagem. Não serve nem para vinho e nem para consumo. E a pergunta que aparece nesse cântico é: teria eu algo mais para fazer para este povo que não produziu frutos? Né? É um canto angustiante, né? Depois termina com uma catástrofe, né? Que é, como não produziu frutos, eu vou abrir a cerca e deixar os javalis usarem isso de pasto, porque não vai adiantar muita coisa, né? É um canto de tristeza. E ele me parece muito conectado com o canto do servo sofredor, de Isaías 52, que inclusive numa música, na Sexta-feira da Paixão, ele foi traduzido na nossa literatura popular com uma pergunta, né, que é: povo meu que te fiz eu, em que foi que te faltei? Que foi que eu fiz para que vocês não somente não produzissem frutos, como condenassem aqueles que produzem e me crucificassem? Então existe uma conexão muito grande entre essas 2 narrativas. São os 2 cânticos de Isaías. Quando chegarem em casa, puderem dar uma olhadinha. Isaías é muito denso, né? Então é isso, é Deus que canta a sua história com Israel. Um Deus que não desiste da gente, né? E aí o salmo que nós ouvimos hoje é essa resposta, né? Israel, diante deste canto de tristeza que o profeta canta em nome de Deus, o profeta canta em nome de Deus essa tristeza, Israel no salmo vai, né, dizer para Deus, né, se fosse assim: não desiste da gente não, o Senhor arrancou essa videira lá do Egito, expulsou tantas nações para plantá-la aqui. É verdade que alguns de nós não produzimos muitos frutos, mas tem boa vontade e tem alguns que querem produzir, então não desista de nós. Então não é um diálogo bonito, né? Um diálogo bonito diante do choro de Deus,
a gente poderia dizer assim, né? Existe o colo de Deus, mas existe também o choro de Deus, né? Lembra que Jesus chora no Evangelho, né? Quando vê a geração, né, dos judeus contemporâneos também pervertidos, ele chora. Então o choro de Deus, e diante do choro de Deus a resposta do ser humano, que é: me comovo, reconheço a sua grandeza e quero tentar produzir frutos, né? Primeiro isso. E aí a gente fica, para passar para o Evangelho e terminar a nossa homilia, se questionando sobre realmente o que nos falta para produzirmos os frutos que deveríamos produzir, né? E de repente a gente percebe que a gente não produz, não é por falta de terra fértil e nem mesmo por falta de semente boa, mas às vezes é porque nós abrimos o nosso coração para outros tipos de sementes, não é isso? E esses outros tipos de sementes que nós abrimos no nosso coração acabam tomando o lugar das sementes, né, do Evangelho, e aí nós não produzimos frutos mesmo. E tem pessoas que não têm nada para produzir frutos e produzem. Hoje de manhã eu fiz essa narrativa, mas eu quero partilhar com vocês que me mexeu muito comigo. Sexta-feira agora, 5 da tarde por aí, um casal jovem foi me buscar em casa e me levou até o cemitério da Paz para fazer o velório. Chegando lá eu descobri, né, o velório de uma criancinha de 30 dias, né? Tinha 30 dias internada, e aí ela não resistiu, só que a irmãzinha está internada ainda. Então, essa missa nós vamos orar pela irmã e a recuperação. E aí chega lá, de repente, tudo muito corrido, era 5 da tarde, tinha que enterrar rápido, sem tempo de velório. Então chega de repente lá a funerária, pega o caixãozinho da menininha, pequenininho o caixãozinho do bebezinho, coloca o caixãozinho em cima mesmo de um túmulo, porque não tinha sala aberta, e ali está o padre de batina para fazer, né, de estola, para fazer a encomendação, abre o caixão, e aí o desespero da mãe, né, passando a mão no rostinho daquela criança, que nem rostinho direito tinha, porque já estava muito difícil reconhecer, né? Era um pedacinho de gente muito maltratado pelos 30 dias. E aí eu voltei para casa perguntando assim, que motivos tem essa mãe diante dessa dor para produzir frutos, né? Aparentemente motivos nenhum, mas foi a mãe que pediu que eu estivesse ali, e eu notei naquele momento uma força tão grande daquela mulher, eu fiquei impressionado, né? E aí eu fico pensando assim, meu Deus, eu que não passei por essa perda, eu que não estou passando por essa dor, às vezes tenho tanta coisa, né, para agradecer e não agradeço. E essa mãe que agora está angustiada porque não sabe se o outro bebezinho vai sobreviver, está internada, a outra criancinha, né? E a angústia dela, padre, será que vai? Será que vai também, né? Mas está lá com o coração, sabe? Está lá, junto com o esposo, está lá, né? Saindo de manhã para o hospital para ver como é que está a filhinha, né? Como é que está, né, o coração dessa mãe? Fiquei pensando nisso. E me parece, pelo que eu percebi, que é uma pessoa que, mesmo nessa dor, tem produzido seus frutos de perseverança, de oração, de acreditar, né? De falar, padre, vem cá, reza comigo, reza conosco, né? E nós que não passamos por nada disso às vezes, e temos todas as condições de produzir frutos, não produzimos coisa alguma. Última parte do evangelho, da nossa homilia é o Evangelho, é a mesma narrativa, né? Em hebraico essa palavra chama midrash ou midrashim. É quando nós encontramos uma narrativa do Novo Testamento que de repente repete a narrativa do Antigo Testamento. Então a mesma história da vinha de Isaías agora é contada por Jesus, perceberam? É a mesma história, só que com uma diferença. Dessa vez, como Jesus está em confronto com os donos do templo, ele fala que a vinha foi arrendada para uns vinhateiros, né? Para falar diretamente daqueles que se pensavam donos da religião, né, daquele tempo. Mas enfim, não é essa a questão aqui. Mas essa é a questão de Jesus. E a narrativa é que aquelas pessoas que simplesmente tinham arrendado tinham arrendado a vinha, eles se acham donos. E aí na hora de devolver os frutos, o que eles fazem? Devolvem? Não devolvem, né? Isso é uma denúncia direta, e eu acho que é importante a gente escutar. E mais do que uma denúncia, talvez seria abrir os nossos olhos para a tentação que nós temos na relação com Deus e com o mundo, de não lermos a nossa vida como administradores, mas como parceiros, né? E aí a gente pensa que possui as coisas, a gente pensa que a gente possui a fé, ao invés da fé nos possuir, né?
A gente pensa que a gente possui a igreja, a gente pensa que a gente possui a família, né? E a gente trabalha essa relação de posse como se fosse isso, né? Eu brincava de manhã, quem tem filho adolescente sabe que a gente não possui coisa alguma, né? Namora com quem a gente não quer, sai a hora que a gente não quer, volta a hora que a gente não quer, faz a carreira que a gente não quer, fala coisas que nós não queremos. Nós não possuímos coisa alguma. E a gente precisa, né, calçar essa sandália da humildade e saber que a gente não possui mesmo. E é muito interessante porque esse sentimento de posse ele está disseminado em todas as classes, né? O padre ele tem a graça de viver com os mais pobres e com os mais ricos. Então, de repente, eu estou com um pé no condomínio de luxo e estou com outro pé na favela. E é assim mesmo, a vida de padre né? De repente você está com uma pessoa com muito poder e outra pessoa que, né, do ponto de vista social, é realmente desfavorecido de muitas coisas. E em todas as esferas por onde eu passo, eu encontro pessoas que têm sentimento de posse quase que doentio. E a gente precisa rever isso, né? Inclusive na nossa igreja, né? Aí abro parênteses para falar isso com vocês e já termino. Tomem cuidado com essa ideia que às vezes aparece até nas nossas orações de que nós possuímos coisas. Na contemporaneidade, a gente vê muitos desses discursos. Senhor, eu tomo posse dessa bênção. A gente não toma posse da bênção. Isso que eu estou falando é teologia mais autêntica da igreja. Inclusive teologia sacramental. Nós somos administradores da graça de Deus. Eu já vi gente falando, Senhor, não aceito, o Senhor tem que me dar, naquelas orações que parecem fervorosas, mas não tem nada de fervoroso. Ali tem muito desespero, então tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso, vocês não são donos, nem da vida, porque será tirada, nem mesmo da sua empresa, porque quando você morrer você não vai levá-la, nem do seu dinheiro, que pode ser, né, que alguém vai gastar por você, quando você não estiver aqui. Vocês não são donos. A teologia cristã é a teologia da administração. Deus cria tudo e coloca o homem como um grande administrador. Isso não está no Gênesis, gente? Tá ou não? Tá. Isso está no Gênesis. Então nós somos administradores da graça de Deus, né? Talvez essa seja uma das grandes lições que o Evangelho nos ensina hoje, né? Presta atenção com a sua relação de posse, para que você não fique frustrado, né? E para que você, de repente, não mate o filho do patrão, né? De repente, querendo tomar o lugar dele, né? E aí Jesus diz, porque vocês fizeram isso, o reino dos céus será tirado da mão de vocês que não produzem frutos, e será entregue nas mãos daqueles que produzem frutos, que inclusive vocês pensam que não produzem fruto nenhum, né? Então é duro, mas é importante a gente ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.